Não sei, foi como você falou, eu fiz letras, eu depois fiz pós-graduação, depois fiz filosofia, tudo lá na FEFELESH, então imagine que eu esteja bastante intoxicado, mas eu acho que eu fui convidado para estar aqui hoje porque vocês vão discutir um romance e eu publiquei há um ano, eu acho, um ensaio sobre esse romance. Aí é basicamente isso a razão pela qual eu acho que eu estou aqui, né? E acho que é uma ótima ideia isso daí, esse romance dentro do tema do que vocês estão discutindo. Sim, perfeito. Então, gente, o Jorge é o responsável pela apresentação do livro de hoje, certo? Alguém tem algum informe para passar? Acho que estamos todos acertados. A gente tem que decidir tem que bater o martelo, né, nos horários das nossas reuniões, que pelo que eu entendo ainda não estamos totalmente acertados com relação a isso, mas a gente vai debater isso no final. Podemos debater isso no final. Que evento, Marlon, que você está falando? É porque a gente vai fazer. Deixa eu conferir o dia. A gente vai fazer. Além do nosso próximo encontro, a gente vai fazer uma reunião sobre. De boas, a gente vai fazer uma reunião sobre o programa Casa Verde e Amarela com o Maurício Molinari e uma professora que o Jorge ainda está falando com ela, né? Não sei se já teve confirmação. Já teve. Então, é isso. Jorge, se quiser, pode falar. Eu queria pedir para os camaradas aí darem um apoio no compartilhamento do evento de segunda-feira, principalmente quem está em outras universidades, né? Eu mandei e-mail aí para quase todas as públicas do país, né, em arquitetura, e algumas eu tive resposta já de alguns interessados, mas a maioria eu não sei se eles conseguiram receber esse. Então, se puderem ajudar no compartilhamento, né, para essa segunda-feira aí, já seria muito bom. A gente tem esses dois, tem o Paulo Colosso como confirmado e o Maurício Molinari. E o pessoal, e tem algumas pessoas que estão entrando em contato comigo para participar também, né? Então vai ser pelo Google Meet, tal, como a gente tem feito assim. A gente vai debater esse ponto, fazer uma gravação e tudo mais. Daí, no dia 8 do mês que vem, a gente vai estar discutindo o Estado e a Revolução do Lenin, que é um grande livro também para a gente debater, entender algumas coisas do que a gente tem discutido. E a gente vai ter a participação do Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, né? Aí, nesse período, a gente vai estar fazendo um teste, né? Tipo, como tem dois horários que estão circulando, como possibilidades da gente fazer as nossas reuniões, vamos fazer uns testes aqui, às quinta-feiras para ver como funciona e depois alguns nos sábados, né? Tipo, se for o caso. Então, se a quinta-feira não funcionar, a gente tenta retornar para o sábado, alguma coisa assim. Mas talvez em breve eu tente lançar um outro doodle ali no WhatsApp mesmo, aqueles que a gente assina, pedindo para o pessoal colocar o nome nos horários que não pode participar, né? Que não pode, para que a gente saiba quantas pessoas não vão poder e tudo mais. Acho que assim fica mais direto. Então, acho que de repasse seria isso. E daí já aproveito também para agradecer o Berg. Muito obrigado por estar dispondo desse tempo aí, Berg, para trocar essa ideia com a gente. Eu não tinha consciência desse teu texto sobre o Curtiço, então se tu quiser compartilhar ele comigo ou com a gente aqui depois no chat mesmo, eu fico muito interessado em fazer uma leitura dele depois. Ele está online no revista do IEB.
Legal. Então, Ju, pode... Então é isso. Quem é que está responsável pela relatoria de hoje? Então, seria o Marcos, né? Mas ele não apareceu. E também eu fiz uma breve apresentação do livro, assim, bem estruturado. E aí, talvez, quem sabe, a gente toque sem a relatoria hoje mesmo, né? Vai ficar gravado e tudo mais. Tá bom. Se a gente vê que... Tem uns cachorros latindo aqui. Se a gente vê que tem coisas que são fundamentais de serem anotadas, a gente pode fazer um esboço de ato, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que seria isso. Ju? Oi, desculpa. Tá bom, então vamos começar assim mesmo. Você pode começar a apresentação. Posso começar? Tá. Então, eu fiquei responsável de fazer uma breve apresentação, né, desse livro. E eu vou tentar fazer ela em algumas partes. Eu não entendo muito da questão da literatura e eu vou pegar aqui com base num livro que eu estava lendo que ele tinha uma explicação, assim, era bem didático e tal, mas podem ter coisas que gerem um debate, que gerem controvérsia, né? Não é a minha opinião, coloco aqui desde já, é a opinião de um autor que eu estava vendo ali. Então, vou fazer essa apresentação em quatro partes, que a primeira vai ser para colocar um pouco do contexto e o que que é essa publicação. A segunda parte eu vou estar falando dos personagens, a terceira parte da estrutura da obra mesmo, e a quarta do que é o movimento literário que a gente está estudando, né? Então, eu vou tentar fazer isso mais ou menos num tempo de 10 minutos para não me estender muito aqui. E depois disso a gente abre para debater, né? Com algumas colocações sobre os livros, e depois a gente abre para o Breg falar também. Então, sobre o primeiro ponto, a publicação desse livro Contexto. Então, o Curtiço, ele foi publicado em 1890, e ele é um livro escrito pelo Aloysio de Azevedo, né? Aloysio Azevedo. Então, nesse período, né, de 1890, o Brasil estava passando ali pela recém-abolição da escravatura, e também, muito recentemente, né, não tão próximo, mas bem recente, passava ali pela questão da lei de terras. Então, é um momento que a gente sabe, estudando mais ou menos na escola, que havia esse fluxo intenso para o Rio de Janeiro, né, tipo, para a capital, assim, e que a condição de vida da classe trabalhadora ali era bem degradada, né? Eu acho que é bem esse relato que ele quer, ele parece querer mostrar. Então, quanto aos personagens, aí entrando no segundo ponto, e o enredo, a gente tem um dos principais personagens, não sendo o principal, né, o João Romão, que é colocado ali como baixinho, atarracado, de cabelo escovinha, que tinha fome de enriquecer, que comprou uma venda, tipo, no subúrbio do Rio de Janeiro, e conseguiu enriquecer a partir do momento que ele começa a enganar a Bertoleza, né, que ele pega o dinheiro dela, que a Bertoleza ali, ela era uma escrava fugida, né, que tinha uma quitanda e algumas economias, então ele fala para ela que vai comprar a liberdade dela, mas que na verdade ele forja uma carta de alforria e, e entrega para ela, pega o dinheiro dela e compra algumas terras próximo do que ele já tinha ali, né? Então, com isso, ele vai alargar bastante as suas propriedades, vai construir, acho que 95 casinhos, se eu não me engano, e é um negócio que vai dar certo, assim, né? Então, uma passagem que eu acho muito boa é que o autor vai colocar ali que, além do sexo, né, que ele vai ter a Bertoleza como uma companheira, o João, então, ele ganha uma escrava que trabalha como burro de carga para ele, né? Um outro personagem que é muito colocado ali no livro é o Miranda, né? Então ele também assim como o João Romão, um mau caráter, colocado pelo livro assim, mas ele é rico e tem uma boa pinta, né? Ele passa a impressão de ser uma pessoa importante. Que então ele no começo ele não gostava do João Romão, porque o João Romão tinha o cortiço ali do lado da casa dele, do seu sobrado, e, e ele não se incomodava com a proximidade que aquelas pessoas teriam dele, né? Mas uma questão que é interessante notar, que é uma questão que o autor vai colocar, é que o Miranda, esse nome Miranda, ele é um gerúndio, né, que vem do latino de admirar. Então,
era o Miranda que era um espelho, né? Que era alguém que seria uma referência ali. Uma referência para quem? Para o João Romão e para o Curtiço, né? Em extensão então que era uma relação, né? Que a, a casa do Miranda, aquela sociedade em micro escala que era colocada ali, era uma sociedade que tinha uma cultura, e a do João Romão, com o Curtiço, era quase que o selvagem, assim, né? Representando a natureza como um todo. Então, ou pessoas sem culturas. Então, o João Romão, ele quer ascender socialmente, ele quer atingir a nobreza que não tem, e para isso ele vai começar um processo quase que de aburguesamento ali, né? Uma passagem para a aristocracia, que com isso ele vai conseguindo contato com o Miranda e também as pessoas que moravam na casa dele, né? Principalmente o Botelho, que é colocado ali como um parasita, né? Então, ele vai aliciar o Botelho para que o Botelho consiga algumas coisas para ele, por exemplo, conversar com os antigos donos da Bertoleza, e também que o Botelho faça a ponte para ele se aproximar da Zulmira, né? Que é a filha do Miranda ali. Então ele paga para isso e tem nesse processo, né, dessa aproximação, a sua transição, né, a sua passagem de uma classe para outra, assim, né, quando ele abandona a Bertoleza e o Curtiço, né, ele vai se aburguesando e vai atingir essa outra classe. Então, alguns outros personagens, para passar mais brevemente, a gente tem a Machona, né, que os filhos não parecem um com o outro, tem a Pombinha, que é colocada como uma moça franzina que se desencaminha por culpa do lugar onde vivia, e o casal que era formado ali pela Rita Baiana e o Firmo, que era o malandro valentão, e o português Jerônimo e a esposa Piedade, né. E aí uma das partes mais marcantes do enredo que a gente vai ter é a briga representada pelo Jerônimo e pelo Firmo, que é o momento que o Firmo dá uma navalhada no Jerônimo, cortando a barriga dele, fazendo ele parar no hospital, né? Logo em seguida, o Jerônimo, quando sai do hospital, se organiza com o pessoal ali, paga para eles pela vida do Firmo, né? E vão assassinar ele ali. Esse fato, então, vai gerar o rebuliço que tem com os cabeças de gato, que era um cortiço próximo dali, que vai acabar desencadeando num processo de chamas no próprio cortiço, né? Então, esse processo que é gerado por essa sequência de fatores, ele vai fazer com que o João Romão se enriqueça ainda mais, porque ele tinha colocado aquelas casinhas no seguro, e ali no mesmo momento ele vai roubar o velho Libório, né, que estava ali morrendo, segurando as garrafas de dinheiro, e ele vai lá e faz esse furto. Então, com o fogo, né, o cortiço se reconstrói, o João Romão se casa com a Zulmira também, tipo, depois, e ele vai finalizar sua transformação mesmo, o João Romão, né? Quando ele vai se livrar de Bertoleza. E para mim uma coisa que fica muito marcada nessa passagem é a frase que o João Romão vai colocar, né? Enquanto ele está pensando de que ele poderia fazer com ela. E aquela frase que é muito marcante, né? Tipo, então por que ela não morre? Né? Ou por que ela não morre? Por que ela simplesmente não desaparece? Não tem uma menor relação humana ali, né? Que é um traço também do próprio naturalismo que eu vou comentar brevemente depois. Então, ele, para se livrar de Bertoleza, como eu já falei, vai fazer essa aliança com o Botelho, que vão denunciar, e que vai marcar principalmente a parte final do livro, né? Que é chegando o antigo dono da Bertoleza, junto com os policiais, para levar ela de volta, né, para a escravidão. Ela não vai aceitar aquilo e vai se matar. E naquele mesmo momento, o João Romão vai receber o diploma de sócio benemérito dos abolicionistas, né, que é uma grande ironia ali. Então, falando brevemente agora sobre a estrutura do livro, a gente então tem aí esses dois conjuntos, né, que é marcado pelo o João Romão e o Curtiço aí sendo o principal personagem do livro, né. Então, ele vai simbolizar, para deixar mais marcada a questão do naturalismo, a questão do simples, do instinto, do animal e do horizontal, mas principalmente da violência. Enquanto o segundo conjunto, que é o do Miranda, e o Palacete, né, ele vai representar um pouco mais a questão do complexo, do racional, a cultura, do vertical e da troca. Então,
algumas questões vão estar circulando as ideias principais desse livro, né, tinha naquele momento as questões da lei da termodinâmica, que era a troca entre os corpos, que ia se afetando todo o seu entorno, né, a questão da própria, do que eles representam ali, a questão da própria natureza e de um lado e a cultura de outro, né. Então, passando brevemente sobre o estilo literário aqui em estudo, já indo para o final da apresentação, a gente tem que esse livro, então, ele é a maior representação do naturalismo, é sua grande representação estética, no qual o ambiente, uma das questões principais que o naturalismo vai colocar, é que o ambiente é que determina as escolhas das pessoas, né? E como eu tinha colocado anteriormente, o Curtiço é o próprio principal personagem do livro. Então, esse movimento ele tem um objetivo ali de superar o romantismo, como é colocado por esse autor no qual que eu estou me embasando aqui, que é o Santana, e ele vai junto com o realismo ali tentar fazer a superação, né? Então, o naturalismo, em específico, ele vai ter a sua base científica e filosófica nas teorias do Darwin e do Lamarck, mas também no pensamento positivista, né? Principalmente ali pelo Comte. E o que vai ficar mais bem definido ali é um certo determinismo, né? Que é uma certa exacerbação do realismo, assim, né? Naquele outro movimento literário. Então, é um movimento que vai se embasar também na questão da questão materialista, da existência, de olhar a realidade como a gente, assim como ela é, mas que vai pegar nas questões zoomórficas, né, da animalização das pessoas e vai colocar presente nesses ambientes e vai pretende, né, demonstrar como que eles influenciam todo o meio. Então, brevemente, para a apresentação eu faria essas colocações e agora acho que a Júlia, tu assume aí, Júlia. É isso, gente, obrigado. Então agora a gente vai. Obrigada, Jorge, perfeito. Agora a gente vai fazer um debate inicial. Quem tiver questionamentos, posicionamentos sobre o texto já pode ir colocando, e depois a gente passa para a fala do Berg, tá bom? Então, se alguém quiser se inscrever, se alguém quiser começar já, pode começar, e aí, quem quiser ir falando pode se inscrevendo pelo chat. Alguém? Eu tinha preparado uma fala ali, mas eu preferia que algum outro camarada fizesse uma fala antes de mim, para não ficar num monólogo eterno aqui. Então, se alguém tiver alguma uma questão a colocar ali. Eu vou dar uns famosos segundinhos, e aí acho que senão você pode fazer seu comentário. Tá, eu vou fazer uma fala então. Que algumas questões que eu fui observando dessa leitura, que primeiro eu tive uma impressão, né, tipo, de uma passagem aí tentando absorver mais com uma interpretação marxista alguns fatos ali, né, principalmente pelo que a gente tem estudado, pelo que a gente tem lido, mas depois que eu li esses outros autores que vão falando mais do movimento literário e tudo mais, algumas coisas fui tendo uma outra interpretação, assim, né, uma outra compreensão dessa obra. Mas um dos primeiros pontos que eu queria colocar dessa obra é que ela vai coroar muito do que a gente tá lendo, assim, né? Que é o processo desse desenvolvimento histórico no capitalismo do Brasil ali, daquele período. Então, por mais que esse movimento naturalista pode ter alguns problemas na compreensão da estética de algumas coisas assim, ele faz uma boa representação, ele faz uma boa análise, ele tem uma boa conexão com a realidade, né? Então,
provavelmente naquele momento as coisas eram muito próximas realmente do que estava vivendo. E eu acho que isso era inclusive um dos objetivos do autor, né? Fazer uma denúncia da condição de vida dos trabalhadores naquele, naquele, naquele formato, né? Então, ali a gente tem também a questão do João Romão, que ele consegue a sua primeira propriedade a partir do trabalho, né, mas ainda assim é uma coisa bem incipiente, uma coisa pequenininha que ele não conseguiria crescer muito. Mas como que ele vai crescer, então, e se tornar um capitalista, né, como o próprio Luiz vai colocando no final, assim? Como que ele vai passar por essa transformação? Primeiro, enganando e roubando da Bertoleza, né? Então, ele rouba dela e adquire a sua propriedade ali, naquelas terras, e também do roubo, né, dos materiais, algumas coisas ali, ele vai começar a construir aquelas casinhas a partir do próprio trabalho dele e do próprio trabalho da Bertoleza. Então, ele engana a Bertoleza, rouba ela e praticamente mantém a sua escravidão, né? Ela vai trabalhar como escrava para ele, além de servir para ele como sexo ali, algumas outras coisas, né? E ele entrega ela completamente ao... Quando ele consegue a sua ascensão, ele vai entregar ela completamente ao descaso, né? Tipo, ele prefere que ela morra do que ter que dividir o trabalho que eles conseguiram juntos. Então, o João Romão vai se tornar ali o famoso arrendatário, né? Com aquelas 95 casinhas, mais o que ele ia extrair da venda, mais o que ele ia extrair da pedreira ali, ele vai se tornando cada vez mais um capitalista. E só depois de algum tempo que ele vai se aburguesando, né? Que ele vai abandonando o estilo de vida que ele vivia. Então, uma questão que é muito parecida, assim, que a gente lê, é que a, a- as pontes que a gente faz, né, para entender algumas coisas, mas quando a gente anda nos arredores da universidade aqui de Santa Catarina, eu acho que quase de qualquer universidade, a gente vai ver que boa parte das casinhas são feitas de autoconstrução, né, mais ou menos nesse estilo João Romão Bertoleza ali. Alguém tem um dinheirinho, começa a construir, faz um bando de kitnet, aluga e começa a viver daquilo, né, vai passando por esse processo. As condições de vida muitas vezes são deploráveis, iguais, né? Tipo, as casas com péssima ventilação, quase não possuem salubridade, e alguém que sempre está ganhando dinheiro a partir daquele aluguel, né? Esse é um debate muito importante que a gente tem que fazer e lembrar que essa renda, esse aluguel que alguém sempre consegue, é o trabalho de outra pessoa, né? É o salário que aquela outra pessoa conseguiu e vai passar. Então, de alguma forma, esse transporte dá mais-valia de uma pessoa para outra, né? E essa outra pessoa geralmente não trabalha, como todo a classe burguesa, geralmente, né? Então, algumas coisas que vão aparecer no livro é sobre a família desestruturada, que é a família burguesa, né? Que é aquele casamento que se forma pelo interesse econômico e que o Miranda aceita a traição, né? Que a Estela pode ter, mas ele não aceita perder a renda, né? Mais valia ele perder, ele ter aquela traição e assumir aquilo, mas não perderia aquela renda por nada. E isso vai lembrar o que o Engels coloca, né? Do casamento como negócio, coisas assim. Então, aí vai aparecer essa questão da família também, depois com a questão da Rita Baiana, que vai falando que o casamento é uma prisão, do João Romão e da Bertoleza também, né, que o casamento ou a união deles não significa nada, né? Não tem nenhum aspecto, assim, é só a união entre pares ali. Então, eu finalizaria minha fala por aqui agora e depois, com a fala de outros camaradas, eu vou concluindo. Beleza. Então, agora Diego se inscreveu? Tô estando, gente. Sim. Beleza. Só puxando aí um pouco já do gancho do Jorge, que é falar um pouco da relação do Miranda com a família dele, complementando um pouco, eu penso também bastante no desenvolvimento da Pombinha, né? Que ela era para se casar, para ter um marido e ser aquela esposa fiel, né? Que ela foi treinada desde que ela é criança para ser. Só que ela percebe um outro lado que poderia ter, né? Um lado, tipo, sem estar enraizado. Peraí, calma aí. Estão batendo aqui na porta. É,
Gente, vamos falando que eu vou ter que atender a porta, que eu falo depois, tá? Beleza, tranquilo. O Marlon já se inscreveu, acho que pode ir, então, Marlon. Oi, gente. Então, na real, eu ia só fazer um comentário, né? Que ali no Pantanal, a primeira vez que eu vim para Florianópolis, né? Eu tava procurando um lugar para morar e acabei encontrando um cortiço. E o dono do cortiço, assim, muito, né, prestativo, ele, ele separava, né, os indivíduos de acordo com o local de origem e a cor, né? E na justificativa dele, ele dizia que cada um tinha suas próprias características, né? Suas características imanentes, e por isso ele dizia assim, o pessoal aqui eu organizei porque assim todo mundo é do mesmo estilo, tem os mesmos gostos e tudo mais, e eles vão se misturar melhor. E aí eu me lembrei muito disso, sabe? Agora, lendo os textos, que é basicamente isso, sabe? Essa característica que não é uma característica social, né? Mas que vem da própria, né, da cor da pele ou, né, do local de onde vem e tudo mais. É só com essa curiosidade mesmo. Diego, voltou. Pode fazer teu comentário. Beleza, foi mal. Continuando lá a questão da pombinha, acho que de como a gente vê essa questão como ela se expressa essa diferença entre o que uma mulher da classe trabalhadora ela tem como perspectiva, mesmo que seja algo marginalizado, né, sempre em condições bem insalubres ou, tipo, moralmente, com as morais da época questionáveis, assim, né, mas como ela ainda tem muito mais liberdade do que uma mulher da burguesia que acaba sendo escrava, assim, do próprio marido, né, e submissa. Outro ponto que eu também queria levantar é sobre a própria relação do João Romão com Curtiço, com os moradores de Curtiço, né? Eu acho bem interessante no começo do livro de como ele começa a mostrar como o João Romão ele consegue adquirir renda dali, né? Pelos aluguéis ali da casa e também cobrando pelas lavadeiras o dia que elas usam, assim, né? De como nem tipo, essas lavadeiras elas são proprietárias dos seus próprios meios de produção, então tipo, elas dependem da água de alguém para conseguir lavar suas roupas, né? E de como o João Romão ele se aproveita daquele contexto da industrialização do Rio de Janeiro para conseguir extrair um máximo de excedente da classe trabalhadora que ele pode, assim, né? Tanto que, cara, eu acho até bem caricato, assim, mas uma caricatura que ele expressa muito bem a realidade dessa exploração da burguesia pela classe trabalhadora, né? Eu, em São Paulo, falando um pouco de uma experiência minha, eu morei em pensionato, assim, tipo, era uma casa pequena com 14 quartos, assim, né? Então, meu quarto era minúsculo. E, porra, a gente até apelidava o cara de João Romão, que era o dono do lugar, enfim. O cara, tipo, explorava todo mundo que podia ao máximo, assim, sabe? Cobrava da gente até pra gente lavar roupa, assim. Óbvio que eu dava uns migué ali, conseguia ir escondido lavar as coisas. Mas era nesse nível, assim. Bom, concluo. Pode o próximo falar. Incrível. O Jorge tá inscrito, né? Jorge, é tu. Isso. Eu queria fazer umas falas ali, fazer uma fala sobre algumas coisas que eu notei, assim, de umas passagens do livro, que me fez lembrar de umas coisas que eu estava lendo do Álvaro Vieira Pinto, né, a questão da universidade principalmente, que é a relação que tem um pouco do debate que se gira quase que todo dia agora, né, que é a questão da ciência, o que que é a ciência nesse momento, até nessa questão da pandemia, né, a questão da ciência no Brasil não, do isolamento social, coisa do tipo, ele não enraizou porque a própria população não tem essa proximidade da ciência, não acredita de fato na ciência e também, lógico que tem que viver a própria vida também, né, tipo, conseguir seu salário ali, alguma coisa nesse sentido. Mas o que a gente vai ver ali no Curtiço é que essas pessoas não têm acesso à ciência, e eu coloco isso para falar que elas não tinham acesso a médico, arquiteto, coisas do tipo, né? Mas eles vão conseguir suprir essas funções de alguma forma, mesmo que não seja a melhor forma. E o que ali aparece, né? A gente tem a bruxa,
que vai fazer o papel da médica do local. Então, ela que vai resolver uma coisinha ou outra, às vezes a Rita Baiana que vai curar o firmo com cachaça e café, essas coisinhas vão aparecendo. E é tudo um pouco daquele saber popular ali que vai se colocar no lugar de quem não tinha acesso à saúde. Mas acho que, lógico que isso a gente tem que ver nos dias de hoje, que é uma coisa que ainda se aplica, mas tem que se ver como isso é negativo, né? Uma sociedade em que a ciência já teve um grande avanço, assim, tipo, em diversos fatores, em que há produção de médicos e tudo mais, as pessoas ainda não têm acesso a esses profissionais porque eles não vão chegar. E ainda o que predomina é às vezes a cura pela fé, ou a cura uma ou alguma coisa nesse sentido assim. Então, isso era uma coisa que eu tinha visto que eu achei bem legal de colocar. E a outra coisa é que a gente sempre fala, né? Ali nas passagens da obra tinham esse espírito de comunidade, né? Então, os momentos que eles precisavam se cuidar um do outro, ficar de olho para que alguém não roubasse, eles estavam se policiando. Os movimentos que eles precisavam até entrar em um combate com a própria polícia, eles faziam isso, porque eles sabiam o que aquilo significava, né? Então se cria esse senso de comunidade. Mas se cria também a noção de que não existe lei para eles, né? Tipo, porque no momento que eles precisam da lei, alguma coisa do tipo, eles sabem que eles não vão poder contar, porque tem a passagem, né, do momento que a dona Isabel, se eu não me engano, que ela vai levar a filha na delegacia porque ela tinha engravidado, coisa do tipo. E quando ele chega lá, o delegado fala que não pode fazer nada, daí ela vai no advogado, e o advogado fala, tá, mas quanto você tem de dinheiro pra gente fazer isso? Aí ela fala, não tenho nada. Aí ele fala, então vai embora porque eu não posso fazer nada por você, né? Então ele vai demonstrando algumas coisas, né, que a lei, o Estado tá com quem tem dinheiro, a medicina, a saúde tá com essa população, né? Então, e são coisas que a gente vê até hoje na mais profunda realidade do Brasil, né? Que é algo um tanto quanto assustador, assim. Então, tem outras questões, né, que vai aparecer várias vezes, a propriedade privada ali como uma questão incontestável. Então, essa propriedade que o João Romão tinha fazia dele ter um poder sobre quem vai, quem fica, quem mora, quem sai, que era algo muito forte, né? Então, eram os comentários sobre isso que eu queria fazer nesse momento. Daí, passo para a Júlia. Muito bom, gente. Acho que se ninguém tiver mais nenhum comentário, não teve mais nenhuma inscrição por enquanto, a gente pode passar para o Berg já. E então é isso, Berg, pode. O microfone é teu. Oi, gente, boa tarde novamente. Muito bacana o fato de vocês terem lido esse romance, que geralmente a gente lê na escola e nunca mais se aproxima, né, dele, né? E aí depois revisita e vê um monte de coisa que permanece. Bom, para começar, eu acho que seria bacana só de eu ler um trechinho aqui, que é como o romance começa. João Romão foi, dos 13 aos 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refolhos do bairro do Botafogo. Ou seja, o romance ele já começa com a trajetória da origem do herói e não da origem do herói de maneira abstrata, de maneira como é que ele conseguiu o dinheiro dele. Todo o primeiro capítulo a gente vê a narrativa nada heróica do herói que enriquece, que esse é o objetivo de todos, né, no mundo em que nós vivemos. E outra coordenada que é muito importante aqui, no bairro do Botafogo. Quem já foi ao Rio de Janeiro, ou quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que o bairro do Botafogo é um bairro central no Rio, é próximo do centro. Não é a região central, mas é um bairro muito próximo. Então, o romance ele se passa um pouco antes da publicação, que foi em 90, né, 1890, e era o momento da afirmação da República no Brasil e da modernização brasileira, de quando você cria, de fato, um capitalismo brasileiro, né, os primórdios de um verdadeiro capitalismo brasileiro, porque
não apenas de um ponto de vista econômico, mas fundamentalmente de um ponto de vista político, porque você tem a instauração do regime burguês por excelência, que é a república, correto? Pode ser tanto a república aos moldes americanos ou as repúblicas populares, né? Todas são a forma do capitalismo, né? Bom, e aí ele continua. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que, ao retirar-se o patrão para a terra, ou seja, voltar para Portugal, provavelmente, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, nem só a venda com que estava dentro, como ainda 1,500 em dinheiro. Ou seja, a origem do dinheiro dele não é apenas o trabalho, né, na venda, mas também uma herança, e é o dinheiro e uma herança, e um fato fortuito, né, quase uma sorte, né? Proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe mediante 400 réis por dia. O romance também ele faz questão de pontuar sempre o preço das coisas, né? Valores estão no romance do começo ao fim, né? Por dia. Uma quitandeira sua vizinha. A Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora, e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Bertoleza também trabalhava forte. Sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal a seu dono 20 mil réis por mês, e apesar disso tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, ou seja, provavelmente a história se passa um pouco antes da abolição, né, definitiva da lei, né, que sela o destino da família real, né? Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua ao lado da carroça, estrompando como uma besta, né? As comparações com animais, né, a todo momento, isca de fígado, elementos muito manualescos da escola naturalista, né? E segredou-lhe, então, o que tinha juntado para sua liberdade, segredou ao João Romão. Então, o que tinha juntado para sua liberdade, e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubado por gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos. Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa. O padroeiro da lã. Pulando um pouquinho, quando deram fé, estavam amigados. Ele propôs-lhe morarem juntos e ela concordou de braços abertos, feliz em meter-se de novo com um português, porque, como toda cafusa, Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente o homem numa raça superior à sua. João... Tá. Aqui, gente, eu fiz sessão de ler porque o romance ele começa e termina com esses dois personagens. Né? Então, o romance, não por acaso, ele começa com digamos assim, a tese da assim chamada acumulação primitiva, que é um dos capítulos históricos do Capital, né, no qual existe muita confusão ao redor disso, né, que acham que o Marx ele reproduziu os argumentos o nome do capítulo se chama a assim chamada acumulação primitiva. Por quê? Porque o objetivo do capítulo é justamente acabar com as fantasias das histórias que contavam fábulas, né, para a origem da riqueza. Lembrando que um dos primeiros objetivos da economia política, a principal ideologia do capitalismo, é a origem mítica do capitalismo. Aqui nós temos exatamente
a origem do que é o capitalismo, que é a anexação, né? Que é o roubo, que é a expoliação, digamos assim, a expropriação de terceiros, ou a herança, ou seja, não existe o naturalismo, ele surge, de fato, como uma reação ao domínio de pressupostos românticos na arte europeia, desde a década de 80 do século XVIII até o final do século XIX, se a gente quiser colocar desse modo, porque mesmo na França, em outros países, o romantismo ele persistiu, e até hoje nós encontramos vários resquícios disso. Ou seja, a ideia é justa, se vocês pararem para pensar, nenhum personagem nesse romance tem profundidade psicológica, que é um dos critérios literários, não só literários, de aferição de qualidade cultural hoje em dia. Não é uma coisa do século XVIII, é uma coisa de hoje. Se você pega qualquer pessoa que vai falar, qualquer crítica de jornal, eles vão falar sobre profundidade psicológica. E esse romance não tem profundidade psicológica. Por isso que o Lukács te odeia, porque o Lukács precisa de profundidade psicológica, né? Então, e qual é a outra questão? Por que não tem profundidade psicológica? Porque o naturalismo, ele completa um ciclo que começa com os primórdios da arte moderna, que é o desencantamento da arte, ou o processo de uma dissolução da arte clássica e da arte cristã, né? Com o naturalismo, e não por acaso o nosso camarada, o Jorge, o outro também comentaram sobre a influência do positivismo, do darwinismo, né? Lembrando que o Darwin ele já é de uma família que vem desde o século XVII, XVIII, principalmente, né? E o darwinismo é um dos maiores tiros de morte na religião, porque, igualmente como Marx fez com a fábula capitalista, ele mostra que a origem dos seres humanos não é nada mística, né? Ele mostra como é que nós viemos, que nós não viemos nem do Adão nem da Eva, mas nós viemos, grossíssimo modo, do macaco. O naturalismo é um dos primeiros momentos em que você tem no centro a questão da transformação do dinheiro em capital. No naturalismo, você tem uma das primeiras vezes na literatura, uma tentativa de representação realista das estruturas de classe, até no nível da linguagem. Por isso que, às vezes, é muito difícil para algumas pessoas lerem. Por quê? Porque, antigamente, quando você representava um pobre, no século XVIII, na prosa, estou sempre falando da prosa, né? Imagine, poesia vai ter pobre, né? Imagine, a gente está falando de prosa aqui. Você ou não representava o que era aconselhado, não represente pobres, por quê? Porque o pobre não é dono de si mesmo, geralmente ele é um objeto de forças maiores. Então, como é que você vai criar um herói pobre, né? Você fazia aquelas histórias da mocinha virtuosa, ou um mocinho virtuoso pobre, que manobrava para subir, e aquelas coisas completamente implausíveis, né, que não tinham nenhum grau de plausibilidade. Então, o naturalismo ele completa esse ciclo de dissolução desse misticismo artístico. Aí eu estou falando dos aspectos, digamos assim, positivos. Um aspecto muito negativo no naturalismo, mas que já vem do realismo, né, para não falar que eu não falei das flores. O naturalismo, ele fornece, gente, o método de interpretação da novela da Globo, do Netflix. Sabe quando você está vendo ali o The Walking Dead ou o Clone, sabe, para dar dois exemplos assim mais contemporâneos, e aí você vê que um autor ele está olhando para o outro com aquela cara assim, que você tenta emular uma coisa real, que você acaba com aquela ideia do artificialismo da interpretação, da declamação. É o naturalismo que estrutura esse método de preparação de atores que é seguido em todos os lugares do planeta Terra.
hoje, e que é a base da indústria cultural, para enganar as pessoas. As pessoas acham que, de fato, elas estão com uma janela para a realidade, apenas porque os atores são levados a tentar expressar de maneira convincente as emoções, abandonando o artificialismo que sempre foi uma característica do teatro, né, da encenação. Então, você cria uma representação, ou seja, você acaba com essa super representação, que sempre foi uma característica. E que quem estrutura isso é o Stanislavski, né, que ele estrutura um método de encenação, que depois vai ser a base do socialismo, do realismo socialista, que é a base da indústria cultural até hoje, né, das novelas, da Globo, do Netflix, etc, etc, etc. Então, aqui eu falei mais um pouco do romance, um pouco do naturalismo, e aí eu gostaria de insistir que esse romance ele traz 3 preceitos muito importantes para o materialismo, que são a representação da estrutura de classes, né? Aqui nós temos quase tudo, né? Nós temos o comerciante, né, de tecidos, que é o Miranda, que mora num sobrado, né? Nós temos que é o burguês, propriamente dito, né? Nós temos uma outra modalidade de empreendimento, que é o do João Romão, que tem uma carteira mais diversificada de investimentos, né? Por quê? Porque ele tem tanto o investimento financeiro, quanto o arrendamento financeiro propriamente dito, né? Ele migra, né, para isso, quanto a venda, o empréstimo, ele empresta também dinheiro para as pessoas, né? Tem o comércio, ele tem a pedreira, ou seja, ele explora o recurso natural para que depois vai ser utilizado na construção de casas, né? Então ele é o completo, esse é o burguês completo, ele é o cara que tem todos esses empreendimentos. E aí nós temos os trabalhadores, né, nas suas várias expressões, né? Tanto os trabalhadores mais consolidados, né, como o Jerônimo, é o Jerônimo, né, que é o que vira gerente, que vira gerente lá da pedreira. Porque é tanto personagem, né, surgindo. Nós temos aí as lavadeiras, os pobres e os trabalhadores de maneira geral, né. Então, nós temos essa representação da estrutura de classes no Brasil. E uma das críticas que fazem a esse romance e ao naturalismo de maneira geral é que ele é muito alegórico, o que faz com que ele deforme a realidade. As melhores críticas que são feitas ao naturalismo, de fato, ela vem da esquerda. Ela vem de autores como Lukács e outros que vão papagueando, né? A mesma coisa. E, de fato, o Lukács, ele tem muita razão quando ele fala que o problema do naturalismo é porque ele cria uma espécie de condição humana fixa e imutável. Porque se nós somos simples instintos e reflexo do meio social, então não há isso, ele termina em morte, pobreza, em decadência moral necessariamente. Por quê? Porque é como se a condição humana ela seguisse a condição da matéria, que é a putrefação, que é como é que fala isso? É o apodrecimento, né? Tanto é que a decadência moral é algo que a gente vê, o camarada citou, né, a pombinha, né, que vai de uma menina boazinha até uma puta. Também tem a degradação moral do que casa lá, do que fica com a Rita Baiana, né, do Jerônimo, também tem uma degradação. Enfim, nisso, os críticos do naturalismo eles estão cobertos de razão. De fato, tem esse problema de um certo determinismo. Porém, se vocês tomarem atenção e pensarem que isso pode até... que esse preceito naturalista, ele tem muito problema se você pensa na Europa, principalmente. Se você transporta o naturalismo e pensa ele dentro do Brasil, você vai entender que o romance do Aloysio de Azevedo, ele foi muito mais bem sucedido
do que os naturalistas europeus, por uma série de razões. Por quê? Porque no Brasil você não tinha a mesma complexidade de estratificação de classe, de margem de organização da classe operária brasileira. Você ainda não tinha um capitalismo tão complexo como você tinha na Europa. Então, essa deformação do naturalismo para representar o Brasil, ela fazia sentido, né, na representação de classes. Inclusive porque, se a gente for parar para pensar, uma das seções do naturalismo é o meio determinando todo o resto. As pessoas não têm profundidade psicológica, as sociabilidades são muito... são muito... Os personagens são tipos, se a gente quiser. Mesmo eles tendo algum nível de individualidade, porque eles têm nomes próprios, eles têm umas historinhas, eles são tipos. É a prostituta, é a lavadeira, é o avarento, por aí vai. Não é a história não é o Mário de Andrade aqui, não é o, sei lá, não é Iracema, né, não é o Martim, não é disso que se trata aqui. Bom, e também tem o fato do Brasil, como é um país colonial, periférico, né, vamos usar esse termo, semicolonial na época, digamos assim, ele faz parte dos trópicos. Lembrando, a América ela é anexada pelo capitalismo europeu. As partes temperadas, eles têm uma colonização completamente diferente das partes tropicais. É só a gente comparar o que é a colonização no Chile e na Argentina com o Nordeste brasileiro, né? Ou a América Central com os irmãos do Norte, né? Então, essa determinação do meio, da natureza, né? Ela tem níveis de plausibilidade muito marcantes, e é uma das razões do porquê o naturalismo ter sido tão bem sucedido no Brasil, né? É um dos lugares em que o naturalismo mais floresceu, né? Foi no Brasil. O segundo aspecto seria a dinâmica das condições e relações materiais de produção, né? Nós temos vários empreendimentos, e aí uma das coisas mais importantes é que o capitalismo, a primeira classe capitalista que existe é a gentry. A gentry é daí que vem a palavra gentrificação, que é os romances da Jane Austen são ótimos para isso, porque esse é o assunto dela. É essa classe que vive do arrendamento da terra, né, que vive dessa primeira forma mais... como é que se diz? Mais primitiva e, ao mesmo tempo, mais pura de capital, porque não passa nem pelo trabalho humano. Vocês estão vendo? Quando você ganha o dinheiro pelo arrendamento da terra, você nem passa pela mediação do trabalho, da extração de mais-valia. É o capital que se valoriza, é a propriedade se valorizando, né, e transformando dinheiro, né, em capital. Então, você tem isso, né, no romance, que eu acho também uma coisa que interessa para vocês, e essa coisa do melhoramento. O olhar moralista do naturalismo do Azevedo, só vocês verem, o narrador, e aí eu concluo com isso, o narrador é muito moralista, ele está todo momento vendo a degradação moral das pessoas. Por mais que o narrador ele não seja dramatizado, no sentido de que ele não chama atenção para ele mesmo, ele é um narrador meio Deus. É como uma câmera de cinema, daí o cinema ele ter vindo do romance, que é essa coisa de você ter visões aéreas. Você está aqui com as lavadeiras, aí depois você vai na casa do Miranda, depois você vai na casa do João Romão, né? Por mais que o narrador, então, ele não seja muito dramatizado no sentido dele não ser um personagem e ele não chamar atenção para ele mesmo, ele tem um olhar muito moralista para todos os comportamentos. E daí que o destino é pegar fogo, né? O destino é pegar fogo para ver se purifica aquilo, né? Para ver se acontece algum recomeço. Bom, e aí a terceira coisa, né, que eu falei para vocês, que é
a questão do ser social determinando a consciência, né? O que também é um pressuposto materialista que o naturalismo ele traz, mas lembrando que determina não significa reflexo no sentido de cópia. Não é isso, é impor limites e exercer pressão. Né? Nesse caso, é sim o determinismo. No naturalismo, você encontra o determinismo, mas para o materialismo que vai vir depois de várias críticas e tal, vai melhorar os termos de determinação, e mesmo no Marx isso daí já estava, de exercer limites e impor pressão. Não é uma coisa que isso vai dar nisso necessariamente. E aí, para concluir mesmo, falando sobre, trazendo um pouco para a nossa vida, uma contradição do realismo / naturalismo, né? O problema para o Lukács é que o realismo, o grande realismo, ele entrou em decadência junto com a burguesia, após a 48, né? Que a burguesia ela toma o poder de Estado e ela passa a não mais querer explicar o mundo em que nós vivemos, mas a produzir justificativa apologética, e aí você tem a degradação, né, na economia neoclássica, nas filosofias todas, etc, etc, etc. E a expressão literária disso para o Lukács seria a degradação do realismo para o naturalismo, né, que traria todos esses problemas, né, que nós estamos aqui colocando. Eu diria que há outro, que é muito mais importante para nós, que é essa ideia de um realismo fotográfico. Ele é fundamental porque ele se transformou, principalmente a partir da nossa cultura mais, como o Giba fala, vídeo financeira, né? Essa cultura mais do olho, né? De nós sermos bombardeados cotidianamente com o vídeo, e normalmente os vídeos que nós vemos não são montagens, é o realismo, aquele lá com começo, meio e fim, a ordem linear, progressiva, como esse romance ele é. A função dele que existe hoje é uma cinefilização do espaço do sagrado. Ou seja, hoje a religião, os pensamentos metafísicos, a base deles é o vídeo. É a representação realista, convincente do sagrado. É quando você faz com que você coloca a câmera na frente daquilo e é como se a verdade saísse por conta própria. Não à toa, as igrejas elas investem tanto em televisão. E a ritualização da classe média. E aí eu encerro mesmo com isso. A ritualização da classe média é uma coisa que é fundamental e que ela precisou de todo o arsenal do naturalismo / realismo para fazer isso. E a ritualização da classe média é o Netflix, é a novela. Porque através daquilo você faz com que todas aquelas inquietações que todos nós temos, né, elas sejam trabalhadas no vídeo, né, e ali a gente resolva essas coisas. Só vocês pensarem nos seriados. Eu penso no Modern Family, no Friends. Eu estou pensando assim os mais genéricos, que eu não sei, eu não acompanho tanto mais hoje, mas isso daí é a ritualização da classe média, e que isso é muito fundamental, para vocês não acharem que o naturalismo é uma coisa do século XIX. Ele tem muito a ver com a nossa vida de hoje. Desculpa, gente, se eu me alonguei um pouco. Não, perfeito. Você falou, nossa, 20 minutinhos. Foi incrível, nossa, tô abismada. Já tem uma inscrição do Henrique. Eu vou fazer a minha própria pergunta já, que é pedir para tu elaborar um pouquinho mais disso que tu chama de ritualização,
É só isso mesmo. O que exatamente é isso que tu está chamando de ritualização? E aí, o Henrique pode fazer a pergunta, desculpa, eu me coloquei na tua frente, Henrique. Mas aí tu já faz, e se já tiver mais alguma inscrição, a gente vai fazer um bloquinho de 3 perguntas. Podem ir se inscrevendo. E pode falar, Henrique. Tá, obrigado. Primeiro, obrigado, Beg, por estar aqui com a gente, né? Sempre muito instigante. Eu lendo o livro de novo, né? Relendo, que realmente é muito diferente de ler na infância, né? Até fico pensando como é que eu reagia a todas essas coisas quando era criança, não deve ter entendido nada. E depois lendo, né, o artigo do Antônio Cândido e o seu, eu fiquei pensando nessa questão dos pontos positivos e negativos dessa representação que tem ali, porque acho que tudo bem, a gente pode dizer que existia um nível um nível menor de organização e, portanto, de consciência dos trabalhadores brasileiros da época, mas ainda assim tem uma ausência, apesar de ter classe representada, uma grande ausência de luta de classes, parece no livro, né? No sentido de que a gente tem os trabalhadores da pedreira, que dá a entender que todos eles moram, ou a maioria mora no cortiço, convivendo com o João Romão tranquilamente, né? Ou então todos os trabalhadores, aqueles que são que tem que comprar que podem ser lavadeiras ou policiais, qualquer coisa, mas tem que comprar ali da venda e convivendo com o João Romão tranquilamente, assim, também não há nenhum grande problema para comprar esses insumos básicos ou para pagar o aluguel. Então parece que é uma coisa que tem que ser um pouco mais, digamos, menos parasitária por parte do João Romão do que eu esqueci o termo biológico para isso, mas os dois se auxiliam, né? Especialmente contra os trabalhadores da pedreira, né? Eles nunca reivindicam salários maiores ou melhores condições de trabalho. Mutualismo, obrigado, Jorge. Eles parece que está relativamente tudo bem, assim, mesmo tendo um menor grau de organização, isso parece uma deformação um pouco, né, do que seria real. Especialmente quando logo que o português é contratado e ele reorganiza tudo lá, demite vários, e eles supostamente morariam no cortiço, né? Eles nem se manifestam sobre isso. Então, eu queria saber o que você acha disso. Você acha que isso a gente pode considerar uma deturpação, né, com todo o ponto de vista mais lucatiano que o naturalismo faz, ou se há alguma outra razão para isso? Obrigada, Henrique. Tem alguém quer fazer mais alguma pergunta? Algum comentário? Walter, pode ir, manda bala. Oi, galera, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá, pode falar. Então, eu queria só falar também que eu prestei atenção um pouco nisso, eu achei interessante, que não só não tem assim uma grande luta de classe acirrada, digamos assim, como o autor já demonstra meio que uma certa, assim, uma mentalidade coletiva, não sei se dá para chamar de ideologia, no sentido de que não só os moradores ali do cortiço, eles não têm uma indignação contra o João Romão, digamos assim, por tudo aquilo que ele faz eles passarem, como eles até compram, na verdade, alguns ideais dele. Por exemplo, na rivalidade com o outro cortiço, que era o... Como que é o nome do de gato? Cabeça de gato. Cabeça de gato. O João Romão, a partir do momento que surge o Cabeça de Gato, ele fica com uma certa rivalidade com aquele cortiço pelo fato de que vai ser uma competição, né? Ele tem um certo medo que aquilo ali possa diminuir os lucros dele. Então ele começa a falar para todos os moradores o problema, começa a colocar na cabeça deles um pensamento de que aquilo ali era um problema, de que aquele cortiço era ruim, e eles todos compram a ideia e vão na onda do João Romão e até se cria uma rivalidade que chega ao ponto deles entrarem num conflito, né? Então, tipo, diferente deles terem um pensamento, assim, de estarem voltados contra o João Romão, eles, inclusive, compram as ideias dele, vão na onda dele de defender os interesses dele.
e também da Pombinha, que foi falado que ela era filha da Dona Isabel, né, que vinha, era uma senhora que tinha de classe alta, e que teve, o marido dela morreu, se não me engano, e aí ela acabou parando no cortiço, né, ela era de uma classe superior e acabou parando ali. E aí ele também fala que os moradores todos adoravam a Pombinha, meio que idolatravam ela, assim, meio que assim, por causa que ela era uma representação de uma classe alta que estava ali entre eles, como se eles tivessem que pegar alguém daquele meio para, sabe, meio que adorar, meio que idolatrar. Então, uma coisa assim, meio que, ao contrário deles terem essa rivalidade de classes, eles acabavam até meio que comprando as ideias e admirando, sabe, essa outra classe que eles não pertenciam, assim. Só fazer esse comentário mesmo, que eu achei interessante. Perfeito, claro, o sonho da ascensão social, né? Já temos 3 questionamentos aí, eu acho que, Berg, se você quiser responder, quem tiver mais questões pode já se inscrevendo também. E acho que pode ir, Berg. Sobre a ritualização que eu estava comentando, é assim, por exemplo, se vocês forem parar para pensar, eu acho que todos nós fazemos isso. Quando a gente faz uma crítica, não é que a gente se tira do foco da crítica, óbvio, isso aqui engloba todos nós, inclusive, que é, por exemplo, pense, a gente pode pensar tanto as novelas quanto as séries da Netflix, pensar uma série que talvez todo mundo conheça, o Friends. Qual é a ideia? Eles são amigos e vão lá e se encontram quase todos os dias num café para tomar um café e conversar com os amigos. Isso é uma forma de você ritualizar a classe média. Por quê? Isso daí é uma forma de você criar ritos, né? Você criar hábitos, né? Hábitos e, dessa maneira, tanto organizá-la, né, ao redor do consumo, quanto você organizar as suas inquietações. Você já pensa quais vão ser as inquietações e você já dá respostas a elas. É só vocês pensarem também, por exemplo, você vê uma série e você vê que as pessoas estão tomando vinho, aí é aquela taça de vinho específica, aí você vai lá e vai querer também ter uma taça de vinho igual. Eu tenho. Gente, eu não estou me tirando disso, eu estou me incluindo, mas é que isso é para a gente entender o mundo em que nós vivemos e da onde é que vem isso. De fato, vem da cultura... Se a gente for para pensar, a série da Netflix e a telenovela, elas vêm do folhetim. O Cortiço, ele mesmo, ele não foi publicado em folhetim até onde me consta. Mas, na época, essa era a principal modalidade de escrita literária e de acompanhamento da vida, né, da vida literária cultural no país, que hoje foi substituída pelo vídeo, né, isso que eu estava querendo comentar sobre essa questão, né. E a questão do Henrique, eu não entendi muito bem. Você poderia dizer novamente, por favor, Henrique? Tá. É que, assim, você comentou agora no seu artigo, né, que devido a menor desenvolvimento do capitalismo nessa época que ele foi escrito, e também desse ser um capitalismo específico, né, acho que a gente pode considerar, que naquelas condições tinha um menor nível de consciência de classe, né, por ter um menor nível de organização, a minha pergunta é no sentido de, a gente pode, com isso, a gente pode justificar a ausência de luta de classes que tem no livro, no sentido de que há uma convivência que parece ser um pouco pacífica demais entre os trabalhadores e o João Romão? É mais ou menos por aí, simplificar. Sim. Ah, não, claro que não. Jamais. A questão aqui é mais nesse sentido, de que isso é muito importante. Só o fato do Aloysio Azevedo ele ter tentar, por exemplo, gente, imaginem Brasil, final do século XIX. Imagine como deveria ser o provincianismo cultural da época, né? Imagine se até hoje em dia nós temos taxas de alfabetização
vergonhosas, imagine na época. Então, esse negócio de escrever e de ler era uma coisa muito circunscrita. E um dos critérios de avaliação, lembrando que o Azevedo, ele era do establishment. Ele era o... Deixa eu ver quem da época. Não, enfim. Ele foi da Academia Brasileira de Letras, ele foi diplomata, etc, etc, etc. E uma dos critérios de aferição de qualidade de uma obra cultural, de uma obra literária, era a imitação dos estilos e das modas europeias. Né? Também é uma coisa que eu acho que é um pouco atual, né? Enfim, só que de uma maneira muito mais dispersa. Lá já era uma maneira automática. Então, a questão só que eu estou colocando é que todas essas críticas que foram colocadas aqui, essa passividade, essa ideia de uma condição humana estática, imóvel, dócil, né, e necessariamente tendente à corrupção, ela é essencialmente problemática, mas ela já estava na matriz europeia de onde o Aloysio pegou. O Aloysio, ele pegou o l'Assommoir, que é uma espécie de edifício lá, um cortiço na França, e trouxe para cá. O problema é que na França, você fazer isso era um absurdo, porque você tinha tido 20 anos antes a Comuna de Paris, você tinha tido a Revolução de 48, então você tinha já sindicatos, você tinha partidos grandes. No Brasil, quando a gente fala que é mais plausível, é porque aqui esse nível de convivência e de esmagamento dos trabalhadores, ele era muito mais plausível do que na sua fórmula de matriz. É só nesse sentido, mas que nada o exime de uma crítica feroz, né? O romance de uma crítica feroz. Tanto é que eu chamo de materialismo corticeiro. Por quê? Porque também tem esse dado. O cortiço é a antessala da favela. Às vezes as pessoas acham que cortiço e favela é a mesma coisa, mas não. É justamente a remoção dos cortiços do centro do Rio de Janeiro que faz com que as pessoas subam o morro, né? Então, o romance, ele é interessante porque ele traz esse dado. No final, o cortiço, ele pega fogo e vão construir um prédio melhor. Ou seja, é a modernização do bairro do Botafogo, né? No centro quem vai tratar disso também é naquele romance O Leite Derramado, do Chico Buarque. Ele vai pegando várias gerações de uma mesma família, que aí vão vendo tudo se modificando, né? Desde um nobre que veio lá com as caravelas, até o fato do menino ter virado o neto, o bisneto, o tataraneto, ter virado um aviãozinho do tráfico, né? Nessa mesma toada. Então é mais ou menos nesse sentido. Então, Henrique, para responder definitivamente, eu acho que ele não deve estar livre de crítica. É só compreender que ele ganha um nível de plausibilidade devido ao estado de então do capitalismo brasileiro e da luta de classes brasileira. O Walter tinha colocado uma questão também, não sei se... O Walter, mas eu entendi que ele só tinha feito um comentário, eu não tinha muito uma pergunta. Ah, tudo bem. Você fez, Walter? Você pode fazer de novo, que aí eu entendi que ele tinha feito um comentário. Agora não foi mais um comentário mesmo, assim, complementando a pergunta do Henrique. Nesse sentido, né, acho que eu também senti que faltou um pouco, assim, essa representação da luta de classes justamente por isso, por ter essa questão de eles comprarem o ideal do João Romão e de em nenhum momento ter uma grande confrontação, né, dos trabalhadores e dos moradores ali com ele. E eu acho que vocês acertaram na mosca, porque, não por acaso, eu passei por aí, eu não dei muita ênfase, mas o realismo socialista e a indústria cultural, elas se valem
do método de interpretação do Stanislavski, e, de novo, era revolucionário, gente. Representar a realidade é algo revolucionário, também não vamos descartar completamente. O Stanislavski, ele é nosso. Ele estava com a revolução. Óbvio que no começo ele achou aquilo ali meio, que tanta gente deselegante, né? Mas depois entrou. Por exemplo, o Stanislavski, olha que legal, gente, tem umas coisas, né, que a gente perde, né, as nossas histórias. Em 1920, durante a Guerra Civil, né, a Guerra Civil na Rússia, tem a Revolução em 17, aí eu acho que 18 já começa a guerra, mas é 19, de fato. Até 21, você tem a Guerra Civil, né, do Exército Branco, que é organizado internamente, né, como reação à Revolução e ao poder soviético, e 17 países invadem o território russo. O Stanislavski, ele encena a peça Caim, do Byron, do Lord Byron, que é, para quem conhece um pouco a Bíblia, né, a história de uma guerra fratricida, né, de uma briga fratricida, ou seja, ele estava ali indiretamente, como toda pessoa elegante das artes, mostrando que aquela guerra civil era um absurdo, como é que russos vão estar se matando, enfim. Então o cara, ele é do lado bom da força. O problema é que quando os vitoriosos, eles ganham, nem os mortos estão a salvo. É uma frase do Benjamin. Se eles ganham, nem os mortos estarão a salvos. Então, o que acontece? O método naturalista e realista de encenação, ele é muito bom para uma estabilização social. Uma estabilização social. Por quê? Porque ele cria justamente, ele deixado solto, ele cria uma passividade nas pessoas, em vez daquele chamado à ação, que é mais característico de estranhamento. O Brecht, que é o rapaz com quem eu trabalho muito, ele achava muito importante o Stanislavski, aí vocês entendem uma das coisas boas do naturalismo, é que tem que ver as coisas de maneira dialética também, não dá para falar é tudo decadência, acabou, é tudo burguês, acabou, não é assim que faz, eu acho, pelo menos. Para você estranhar uma situação, para as pessoas deixarem de achar natural tudo que aparenta quanto natural e se revoltarem contra o que aparece como natural, irem contra a natureza das coisas, o que aparece como natural, primeiro você tem que representar as coisas naturalmente. Ou seja, para você distanciar a pessoa de uma situação, para ela poder refletir, porque você só reflete sobre uma situação se você se distancia da situação. Mas para você fazer isso, primeiro você tem que ter representado a situação. Então, você precisa do método naturalista naturalista para representar isso. Por isso que o Brecht, ele foi odiado por todos. Por quê? Porque ele não era nem da turma do realismo socialista, que achava que tinha que voltar para o Balzac, e nem da turma dos anarquistas e dos nazistas do expressionismo, né, que achava que aí tinha que trazer a subjetividade, a subjetivação de tudo, e romper com o debate público, né, fazer a experimentação que as pessoas não entendem, né. Ele não era nem uma coisa nem outra, todas as peças dele são muito realistas, mas é um realismo que não é o do Balzac, né, nem o do Goethe. Sensacional. Alguém quer colocar algum... tem uma inscrição. Não, o Marlon só tá fazendo um comentário. Alguém quer se inscrever, falar mais alguma coisa? Eu me inscrevo. Na verdade, que aula, Berg. Que aula, obrigado. Na real, eu queria fazer um comentário, fazendo um gancho com isso que tu comentasse já agora, no final, pegando um pouco sobre até a ritualização da classe média que tu comentou,
Mas pensando, tu falou lá, para representar alguma coisa, para pensar, tem que se afastar, né? E eu penso um pouco também, talvez em relação, fazendo a correlação da ritualização da classe média em relação à manipulação. E parece que fica bem claro como se dá a manipulação, tanto em escritos desse século, como escritos anteriores a Marx, né? Mas digo isso em relação a como tipo, plantar uma ideia nas pessoas mesmo, né? E isso vem muito, fica igual ficou explícito quando tu comentou de como essa forma das cenas e dos filmes e dos seriados são, tipo, se expressam, e daí eu fiquei tô pensando como a gente é manipulado mesmo. E até mesmo, tipo, a forma de representação do Azevedo em algumas coisas, como isso é incorporado pelas pessoas, né? É mais um comentário assim mesmo, tipo, dessa relação do afastamento para propor uma coisa, mas como nessa proposição também age de forma manipuladora também, mesmo por quem às vezes esteja tentando propor alguma coisa melhor. É basicamente isso. Esse é o lado positivista da obra dele. Ele acha que você consegue capturar a realidade de maneira completamente objetiva e isenta. Eu já sou da galera que acha que não existe autonomia da arte, que a partir do momento que você abre a sua boca, você já está fazendo uma disputa política, e que arte é outro nome para retórica. Né? Ali, o positivismo e o determinismo naturalista, né, digamos assim, quando ele vira e fala que toda cafusa quer achar alguém de uma raça melhor, ele está reproduzindo isso, e no momento em que você simplesmente quer reproduzir e não combater, você já tem uma posição em relação a isso. Porque é isso, digamos, aí a pessoa pode falar, mas é uma obra de arte. Sim, mas ele selecionou e organizou vários materiais que estão ali, né? E então é seleção e organização necessariamente. Então eu acho que tem esse pouco não, acho que tem muito dessa ideia positivista de você simplesmente achar que você vai conseguir capturar a realidade de uma maneira totalmente objetiva, né? Mais inscrições, galera. Vamos. Escrevi ali, Ju. Ai, desculpa, não vi, amigo. Não, de boas. Ô Berg, eu não consegui estruturar muito bem isso numa pergunta, mas enquanto eu estudava o livro e também eu estava me preparando para fazer essa apresentação inicial dele, eu caí num vídeo do Rodrigo Gurgel. Não sei se você conhece ele. É um reacionário, assim, tipo, bem forte, mas que ele trabalha muito a questão da literatura. Vou colocar aqui o link do vídeo dele, daí tu acompanha depois, se quiser, né? Mas ele trabalha bastante a questão da literatura, assim, e tal, e vai colocando as coisas como se ele quisesse sempre falar que aquilo que ele está falando é isento de um caráter ideológico, né? Tipo, obviamente que não é, que ele está tentando passar uma ideia, mas a ideia que ele vai passar do Curtiço é de que muita gente vai compactuar ali com ele no vídeo, é de que é um livrinho que não tem profundidade, porque os personagens não têm nenhuma uma característica psicológica, é todo mundo muito animalizado, assim. Ele faz uma crítica especificamente sobre isso. E leva o livro à condição de nada, assim, né? Então não vai considerar questões que são importantes e tal, só vai querer fazer esse rebaixamento. Daí eu não sei se você acompanha também algumas críticas mais desses aspectos reacionários que vão aparecer assim, ou se tu teria alguma coisa para comentar sobre isso. Seria uma coisa talvez em paralelo dessa leitura e da discussão que a gente está fazendo, mas aí também aproveitando já te pediria que se tu tivesse algumas recomendações de literatura para fazer para a gente, assim, que entrasse nesse campo. Eu vi que tu citou a Jane Austen, tu citou
algumas coisas assim, então se quiser passar algumas falas aí, ou se quiser fazer uma listinha e a gente vai pegando, mas se quiser falar também, é isso. De fato, acho que, Jorge, você falou bem que eu focalizei mais a crítica à esquerda, do naturalismo, né, do Lukács, que eu acho que é primorosa, por mais que eu discorde, né? Mas eu acho que para a gente avançar no pensamento, a gente sempre tem que pegar os melhores críticos daquilo que a gente acredita, né? Então, eu sempre trabalho com o Lukács, sempre nesse morde a sopra, porque eu acho que é assim. Essa crítica reacionária, ela existe desde que o mundo é mundo. Por quê? Vocês têm que entender, gente, que foi uma briga. Por exemplo, tem um livro aqui que eu estava até dando uma olhada, porque... não, tá ali. Que quando você tem a passagem da Idade Média para... Você tem o Renascimento e você tem um ressurgimento de uma cultura popular mais autônoma em relação à igreja, você já tem isso. São exatamente os mesmos argumentos. Deve-se evitar representar os pobres, porque isso não é literatura, isso não é arte. Esses daí não são assuntos da cultura. O Diderot, o queridinho dos lucachianos também, no século XVIII, ele fala com todas as letras que os dramaturgos devem evitar representar os pobres, porque eles estão muito presos ao épico. Eles estão muito presos ao épico. Por quê? Todos eles estão falando tudo do ponto de vista do indivíduo. O indivíduo é a regra, né? A afirmação da profundidade psicológica, do sentimento, da emoção do indivíduo, dono de si mesmo, que toma suas ações, né? Que é dono de si mesmo e que toma atitude. Isso é muito bacana, só que de um ponto de vista de uma ação coletiva, isso daí não cabe. É o que eu sempre brinco, não dá para você pegar um romance, uma peça dessas daí do Diderot, de sala de estar, que o pessoal fica só conversando, fica só no diálogo, para você representar uma greve. Não dá, simplesmente não dá. A peça já vira outra coisa. O próprio assunto, ele implode essa convenção que é criada pela burguesia nos seus aspectos mais progressistas, né? O Diderot não dá também para falar que ele é um reacionário. Esse caso, nesse Rodrigo Gurgel, ele é o que está requintando a marmita, sabe? Você pegou uma marmita, você só colocou dentro do micro-ondas, porque não há nada de novo. Vai falar exatamente isso. E qual é o critério dele? O critério dele é o indivíduo. É o centramento do indivíduo. É deselegante. Um romance como qual é o nome desse homem? Do Azevedo, é um romance deselegante. Geralmente é assim que falam, né? Por exemplo, o Monet. O Monet. Os acadêmicos, o impressionista, né? Os acadêmicos, porque ele também gostava de representar pobre, falavam assim: nossa, o senhor Monet, ele só representa pessoas sem charme. É isso, gente. É rigorosamente o mesmo argumento. E é para quê? Para falar que para enaltecer as construções trágico-heróicas, né? Trágico-heróicas, e tratar o humor, a comédia, que geralmente são gêneros, mas até o livro da comédia do Aristóteles sumiram com ele, né? Só sobrou da tragédia. Sumiram com ele. Por quê? Porque o riso faz com que as pessoas percam o medo. E é muito importante, é muito subversivo o riso, as pessoas aprenderem a rir das coisas. Então, é um romance satírico. A sátira, ela é uma arma política muito importante. E se você pegar esses argumentos que você descreveu do Rodrigo ao Cortiço, é porque o cara ele não gosta de sátira. Ele prefere uma coisa mais edificante, né? E a sátira é um gênero popular também. É um gênero historicamente popular.
acho que a gente já fez 2 blocos de pergunta, né, gente? Se alguém tiver mais um questionário, mais uma fala final, alguma coisa que... algum último questionamento, agora é a hora. Inclusive tu, Berg, se quiser fazer algum último comentário sobre tudo que foi discutido. Henrique, pronto. Pode falar. Só para aproveitar, e para fechar, assim, me escreveu. Eu queria que tu pudesse comentar alguma coisa no sentido de do que tu comentou de crítica ao realismo socialista, porque ele produziria um certo efeito na sociedade naquela época. Então, talvez até uma pergunta um pouco aberta demais, mas o que precisa a literatura hoje em dia? Quais são os nossos objetivos enquanto uma arma política? É isso. Hoje em dia a gente está fazendo muito a arma da crítica, né? Fazendo a crítica como arma. A gente precisa começar a fazer mais fazer a crítica das armas também, né? Porque de fato, gente, não é pela literatura nem pela cultura que você faz processos de transformação social revolucionários. É só vocês pararem para pensar. Eu estava pegando uns dados aqui, gente, é uma coisa assim assustadora, é uma coisa vexatória, né? Eu acho que falar em uma estética no Brasil é muito temerário se você nem pegar um dado dos números assustadores de analfabetismo completo e analfabetismo funcional num país como o Brasil. Então, porque se você pega esses dados, você começa a pensar, gente, nós somos o quê? 600 pessoas? Eu tinha um professor, o Roberto Schwartz, ele falava, nós somos 600 pessoas. Ele falava assim, aquele jeito lá dos uspianos apocalípticos, né, óbvio, né, já para baixar a bola de todo mundo, né, mas de fato, gente, se a gente for parar para pensar, tem uma pergunta aí que antecede, que é, na Rússia, hoje, uma tiragem de um livro é 1 milhão, 2 milhões. No Brasil, se você vira best-seller, tipo a Jamila Ribeiro, você vende 30 mil. Um livrinho de 15 reais teu dela. E desses 30 mil, a gente sabe que 10 mil foi a Fundação Ford, né, que distribuiu. Né, comprou e distribuiu. Bom, então a gente está falando de uma sociedade, como o Nildo às vezes coloca, uma sociedade ágrafa, né? Então, antes de pensar qualquer ideia estética ou literária, a gente tem que cuidar desse problema, né? Desse problema que é alfabetizar as pessoas, porque se a gente parar para pensar, isso daí é um projeto político, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Mas do ponto de vista do que dá para fazer na questão cultural, é que eu acho que é a seguinte: eu acho que as pessoas têm que produzir, sinceramente, eu acho que as pessoas têm que produzir, colocar em todos os lugares, saturar, porque se tem muita merda, já está saturado de merda, e a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa que vale a pena, a gente também tem que colocar nosso carro na rua. Né? Se você pensou alguma coisa, teve uma ideia, acha que aquilo vale a pena, coloque seu carro na rua, mas sem ter a ilusão de que você vai fazer a revolução com aquilo. E também sem ter a ilusão de que só o fato de você ter os meios de produção para fazer um romance é fácil, né? Mas e para você fazer o marketing e distribuí-lo, né? Porque também tem essa, né? Como você tem que criar o seu nome, né? Enfim, para você vender livro, para você não fazer simplesmente mensagem na garrafa, né? Então, a gente, por exemplo, só se pensarem em filmes do Glauber Rocha, muito bacanas, geniais. Brasileira, esses filmes são filmes, gente, são inéditos. Eu diria que no Brasil, os filmes do Glauber Rocha e muitos outros do cinema novo são filmes inéditos. Por quê? Porque a maioria das pessoas não viram. Sabe, elas não têm nem as ferramentas de como ver aquilo. Porque se vocês forem para pensar, não é o tipo de filme que passa na sessão da tarde, né? Que passa no Telecine, que tá no Netflix, sabe? Não tá, sabe? Não é esse tipo de filme.
Então, tem todos esses problemas. Então é isso, eu acredito na produção individual, na produção independente, eu acho que as pessoas têm que fazer, procurar ir atrás, né, colocar os temas que elas acham importante. Eu tenho uma amiga minha que fez um documentário muito bacana, mas ainda não saiu, não sei como é que tá lá, sobre a modernização de uma rua no Botafogo. Olha que interessante, né? Você vê e parece que foi super legal, que ela entrevistou as pessoas, eu ainda não vi, né? Mas olha que ideia bacana. Né? Só que é aquela coisa, né? Tipo, vai ter um alcance muito pequeno, mas é uma arma já, né? Onde ela conseguir chegar e tal. Eu acho que esses dados são muito impressionantes. E lembrando, e aí eu concluo com isso mesmo, a subjetividade é irrepresentável. A subjetividade, ela é irrepresentável. Então, por isso que todo livro mais espiritualista, mais subjetivo, ele vai chegar naquele impasse da irrepresentabilidade, da incomunicabilidade do sentimento. Isso é a poesia. A poesia, ela é o momento, é o lírico, né? O lírico é isso. Então, a tendência liricizante, digamos assim, de liricização, de subjetivação das artes, né, que já vem de algum tempo. O naturalismo, eu acho que foi o último. A boa parte do modernismo ele se insurge contra o naturalismo e o realismo, né, que são as correntes mais subjetivistas ali do começo do século XX, que depois isso daí se acelera. É justamente por isso, por uma incapacidade de apreensão da totalidade. E aí você se refugia na subjetividade, que é onde você não consegue formar a representação por excelência. Eu não sei se ficou muito bem claro, mas tem um livro do Lukács, que se chama O Romance como Epopeia Burguesa, em que ele fala exatamente isso. Ele fala... quanto mais a luta de classes se coloca no centro da vida das pessoas, mais dificuldade os escritores, artistas, intelectuais burgueses, eles têm de apreender a totalidade. E aí eles se refugiam em psicologismo, nessas coisas, etc, etc. Isso daí é uma coisa, é uma regra, uma lei, ó, vamos, para ser bem deterministas, positivistas, é uma lei. É uma lei da luta de classes no âmbito da teoria e da superestrutura e da cultura e do embate ideológico. Então, é exatamente isso. Ó, vocês verem o último filme do Joãozinho, eu recomendo, gente. Do João Moreira, é o João, né? O João Moreira Salles, no Intenso Agora. Aquilo ali é um primor, aquilo ali é um documento, né? Para ver o que a classe dominante brasileira está pensando. E que não por acaso o filme ele começa e termina com fado, né? Nada contra o fado, né? Mas vocês veem que o apelo ao sentimentalismo é o escape. E eu não sou contra emoção, só acho que a gente tem que analisar de onde vêm as emoções também. Não pode só deixar tudo tomar conta, né? Ser um grande arroubo sentimental. Então é mais ou menos nessa linha que eu acho. Eu acho que tem que fazer coisas nesse sentido, né? De como está acontecendo o processo de gentrificação em Florianópolis, por exemplo, fazer um documentário sobre isso deve ser uma coisa muito impressionante. Aqui eu moro no centro de São Paulo, gente, é um negócio assim assustador. Assustador, assim, de uma maneira... Eles fazem um prédio, ó, curte isso, fazem um prédio, aí o metro quadrado é 15 mil reais, ou seja, um barraquinho de 30 metros quadrados é quase R$1 milhão. E aí você vai ver, já tá tudo vendido. Uma semana já tá tudo... Eu fui porque eu queria comprar também, né? Aí voltei, né? Triste, né? Não vou mais ter minha varanda gourmet. E aí, tudo comprado. Aí, quem que compra essas coisas? Aí você vai ver, gente, as pessoas compram. Por quê? Porque quando lança na planta, tá mais barato. E aí, algum dinheiro compra muitas unidades, ou algumas outras pessoas, e depois vai revender e vai alugar. E é isso, e as pessoas continuam sem ter moradia, e as pessoas que vão ter dinheiro para comprar vão gastar muito dinheiro para comprar dessas pessoas que já compraram, muito mais dinheiro, se endividando, né? Ou vão pagar aluguéis exorbitantes, né? Então,
É uma coisa que é muito, e esses prédios fazem com que os preços médios dos aluguéis aumentem e que outras sejam expulsas para longe. Então, o cortiço é aqui, né? Perfeito, perfeito. Excelente encerramento. Já são 15 para 5. Acho que já falamos bastante. Excelentes comentários. Berg, excelente participação. Muito obrigada, foi incrível. Obrigado pelo convite, foi um prazer, eu achei muito relevante, não perdi meu tempo, sem papo furado, muito bom todos. Muito obrigado pelo convite novamente. Nossa, muito obrigada pela sua presença. Acho que vai ser muito legal se você conseguir fazer essa listinha que o Jorge sugeriu de indicações da literatura para gente nessa linha, né? Acho que vai ser muito legal. Não precisa ser agora, né? Pode ser qualquer momento que você puder fazer isso. E aí, acho que a gente encaminha para o final. Jorge, pode falar. Oi, não, Ju, só queria fazer uma falinha antes da gente encerrar mesmo, que é, de novo, agradecer imensamente o Berg aí, que já é essa segunda vez que ele está vindo trocar uma ideia com a gente, né, nessa formação. A gente fez uma primeira formação lá no início da quarentena sobre o livro do Raymond Williams, que era O Campo e a Cidade, excelente livro, excelente literatura. Agora esse também, que foi muito além, eu acho que todo mundo aqui deve estar bem impressionado. O debate foi excelente, realmente muito obrigado, Berg. Em outros momentos também, a gente provavelmente vai querer trocar uma ideia contigo sobre uns outros textos também, então valeu mesmo. Então, galera, acompanhem também o Berg nas redes sociais dele ali, que ele tem uns canaizinhos, tem uma página que ele administra também, que é muito boa de acompanhar. Então, não sei se o Berg tem um link fácil aí para colar aqui pra gente, pro pessoal acompanhar, que é Marxismo em Forma, né? Mas já fica a indicação desde já e o agradecimento. Muito obrigado mesmo. Legal. Eu tô mandando no grupo do WhatsApp do CCR os links que o Berg encaminhou pra gente. Tô fazendo isso agora para não perder. Então é isso, gente. Acho que chegamos no final. Mas depois... sim. Era isso que eu ia fazer agora. Você quer... Pode ser agora? Pode ser, Ju, a gente... Pode falar. Não, Berg, se você precisar sair agora, tá tudo certo. Agora a gente vai resolver as questões da nossa próxima reunião. Se quiser ficar por aí, pode ficar também. Um beijo, um abraço, gente. Fiquem bem. Obrigado novamente pelo convite. Foi ótima discussão, tá bom? Tchau, tchau. Eu mando, tá? Beijo. Tchau. Então, gente, a nossa próxima leitura é o Estado e a Revolução, dia 8. A gente pode... Eu queria saber também... E nosso próximo encontro é antes disso, né? Segunda-feira, do Minha Casa Minha Vida. Não, Minha Casa Verde e Amarela. A gente vai... Quero saber se a gente vai designar relatoria, apresentação... Bom, apresentação não vai ter, né? Ou como é que vai ser? A relatoria e condução da reunião também? Então, do programa Casa Verde e Amarela, que é na segunda, dessa e da próxima formação, eu queria ficar na coordenação, assim, até para poder fazer uma apresentação do grupo, fazer uma fala ali, porque eu acho que vai ter bastante gente nova, né? E para essa de segunda-feira, eu acho que especificamente a gente não precisa de relatoria, assim, então a gente vai mais para fazer uma formação ali. O que eu queria pedir para todos aqui no grupo a primeira coisa vou mandar 2 textos que eu tô para ler ali, que falam sobre o assunto, então eu queria pedir para vocês lerem, assim, e também para fazer intervenções
nesse nosso debate. Então, façam perguntas, façam colocações e se coloquem no espaço, assim, até mesmo como pessoas que participam do CCR, né? Porque vai ter pessoas novas ali, vai ter pessoas de outros locais participando, e para a gente consolidar o grupo, nada melhor do que a gente mostrar o tanto que esse grupo está sendo efetivo no nosso dia a dia, né? Na sala de aula, nas nossas intervenções. Então, se puderem fazer uma... Vou só encerrar a gravação aqui.